Fala, Fogão! Fim da 25ª rodada para o Botafogo no Campeonato Brasileiro, derrota por 2-1 para o Internacional lá no Beira-Rio. Uma partida recheada de polêmicas, na primeira etapa o lance do Rodinei, na segunda etapa o lance do Kevin, lances que vão gerar interpretações diferentes, seja de torcedores do Botafogo, seja de torcedores do Internacional, mas o fato é que isso não muda o resultado da partida. 2-1 para a equipe do Internacional e o Botafogo com isso alcança 7 derrotas seguidas na competição. A gente que começou essa partida muito bem, diga-se de passagem. Não dá para negar que a postura da equipe, Nazário à parte, esse aqui é um ponto muito importante de destacar, Nazário à parte, a postura da equipe foi bem diferente do que a gente viu, por exemplo, contra o São Paulo no Morumbi. Tá, uma equipe mais organizada, que buscou ter a posse da bola em alguns momentos, que deixou o Inter ficar com a bola e baixou as suas linhas defensivas em outros. Enfim, uma equipe que apresentou uma consistência de jogo mais interessante do que vinha apresentando. O que dá uma certa esperança, um certo alento para a torcida botafoguense. Claro que a gente queria sair com a vitória, saímos na frente em bela jogada, em que Pedro Raul conseguiu cabecear sem chance de defesa para o Marcelo Lomba, mas aí entra aquela velha história. A defesa do Botafogo em diversos momentos consegue se comportar bem na partida, mas quando resolve abrir a porteira para começar a falhar, a gente começa a ver uma série de espaços que antes não aparecia. Logo na sequência que a gente fez o gol com o Pedro Raul, pela direita da nossa defesa, o Patrick conseguiu passar pelo Kevin como se não tivesse ninguém ali. E aquela jogada resultou numa finalização na trave que depois bateu no Cavalieri e a gente conseguiu afastar para a linha de fundo. Não demorou muito, e aí pelo lado do Vitor Luiz, o Thiago Galhardo recebeu essa bola completamente livre nas costas do lateral. O Welleson até saiu ali para fazer uma cobertura, mas o cruzamento do Thiago Galhardo entrou, essa bola ficou ali de um lado para o outro rondando na nossa área e acabou saindo o gol do Patrick. De fato, aquela bola entrou sem a menor sombra de dúvida, nem precisava de VAR. O fato é que a partida foi equilibrada. Tirando esses dois momentos em que a defesa do Botafogo deixou o time do Internacional completamente à vontade, não tiveram grandes lances assim de perigo por parte da equipe colorada. Verdade seja dita, o Botafogo vinha se comportando bem no jogo. Teve chance de fazer o segundo gol ainda no primeiro tempo, em jogada que a bola sobrou para o Welleson, e infelizmente sobrou no pé de um zagueiro e não de um cara que tem uma boa finalização ali, poderia ter saído o gol naquele lance. E na segunda etapa, principalmente no começo do segundo tempo, o Botafogo também chegou bem no gol do Internacional. Mas aí entra aquela história, você chega no ataque, não consegue fazer o gol, o tempo vai passando, o time do Botafogo vai ficando mais cansado, mais nervoso, e aí surge o lance derradeiro do Kevin, que já eu vou comentar sobre ele. Mas o primeiro lance polêmico que eu quero falar sobre esse jogo é o lance do Rodinei. Ele que tomou o primeiro cartão amarelo numa falta, que não existe a menor sombra de dúvida de que aquilo ali realmente é para cartão amarelo. E no segundo lance, dando um tapa intencional na bola, mesmo que no setor de meio de campo, o árbitro decidiu não dar o cartão. Claro que o torcedor do Internacional, de uma maneira muito natural, vai considerar que aquele lance do Rodinei não era para o segundo cartão amarelo. E a torcida do Botafogo, por outro lado, vai enxergar que aquele lance, sendo um tapa intencional, seria para cartão amarelo e, por consequência, o vermelho, o que deixaria o Botafogo com um jogador a mais em campo já na primeira etapa, ou seja, bastante tempo de jogo aí com um jogador a mais em campo. Na minha opinião, tapa intencional na bola, independente de ser no meio de campo, é para cartão amarelo. Caso contrário, qualquer outro lance em que um jogador dá um tapa intencional na bola para evitar a construção de uma jogada, de repente com essa bola aqui cruzada de um lado para o outro do campo, com o adversário sem ir em direção à sua meta, você vai poder dar um corte na bola com a mão intencionalmente e só vai ser falta. E a gente sabe que não é assim que funciona. Se eu tô aqui posicionado no meu campo de defesa e a equipe adversária faz um lançamento de um lado para o outro do campo, e essa bola passa perto de mim, eu não posso simplesmente esticar meu braço e intencionalmente bloquear a bola com a minha mão. Que foi o que o Rodinei fez de certa maneira. O Varley dá o corte nele, ele vai dar um tapa intencional na bola. Então não é bem assim que funciona. Eu não posso simplesmente, numa jogada de meio de campo, já que o meu adversário não está progredindo em direção ao meu gol, eu não posso simplesmente chegar e dar um tapa intencional na bola e achar que isso não vai ser para amarelo. Nos meus 34 anos de vida e em todos os anos que eu acompanho futebol, sempre que eu vi um jogador dando um tapa como esse, de forma intencional na bola, o árbitro deu o cartão amarelo. Então, na minha opinião, esse lance do Rodinei seria para cartão amarelo e, por consequência, o vermelho. O árbitro pensou diferente, deixou o jogo seguir e, naturalmente, a gente não vai ter como saber o que teria acontecido caso o Internacional tivesse tido o Rodinei expulso naquele momento. A gente vai entrar no campo do si e o si não faz parte da realidade. É simplesmente uma hipótese, uma suposição. Não dá pra gente ficar trabalhando em cima disso. Agora, independente desse lance, o Botafogo estava fazendo um bom jogo. Estava sendo competitivo. Como há muito tempo eu me arrisco, não vinha sendo. Agora, Nazário à parte. Essa é uma grande realidade.
O Nazário carece de vigor físico, de vontade, de disposição. Em diversos lances, a gente viu o Nazário errar uma bola simples e não voltar para corrigir a besteira que tinha feito. Ele errava um passe e voltava trotando, voltava andando. Então isso aconteceu em diversos momentos. Faltando velocidade, faltando empenho, vigor físico. O Pedro Raul se esforçou, a gente tem que reconhecer isso. Critiquei muito a escalação do Pedro Raul, mas não dá pra negar que ele se esforçou. Falta qualidade técnica quando tá longe da área, isso pra mim é bem evidente. Em diversos momentos o Pedro Raul recebia essa bola longe da grande área e errava o passe, errava o domínio, deixava a bola escapar, então falta qualidade técnica. Mas quando teve a chance de cabecear em direção ao gol, conseguiu guardar. Numa jogada que eu já tinha comentado aqui no pré-jogo, um lance de bola aérea que a defesa do Internacional tem dificuldade de marcar. A gente explorou pouco isso ao longo dessa partida. Tivesse caprichado mais nesse tipo de jogada, de repente o Pedro Raul teria tido outras oportunidades. E o time do Botafogo não explora tanto assim o seu centroavante, seja o Pedro Raul, seja o Matheus Babi. Em vez do Botafogo buscar construir as suas jogadas mirando o centroavante, para que o centroavante tenha a possibilidade de finalizar em direção à meta adversária, em diversos momentos, nessa engrenagem do Botafogo, o centroavante é só mais um e não recebe a bola em condições de marcar. Quando recebeu, o Pedro Raul guardou. E a mesma coisa já aconteceu também com o Matheus Babi em outras partidas. Então o Botafogo precisa explorar mais os seus centroavantes, seja o Pedro Raul, seja o Matheus Babi, jogar em função do centroavante. O cara tá lá para finalizar. Se afastou da área, deixa a desejar. Mas na finalização, Pedro Raul, que já tem 9 gols na temporada, pode contribuir. Reconheço aqui que critiquei bastante a escalação dele, mas não posso deixar de destacar o empenho que o Pedro Raul teve nessa partida, correndo na hora de marcar, buscando participar do jogo, bem diferente do Bruno Nazário. Esse aí, ainda bem, está suspenso contra o Curitiba, uma partida fundamental para o Botafogo. Agora, falando a respeito do lance do Kevin, que gerou diferentes interpretações em relação a quem acompanha o futebol, com alguns jornalistas dizendo que sim, o Kevin cobrou aquela falta, e outros falando que não, que o Kevin na verdade passou aquela bola ou pro Canu ou pro Cavalieri cobrar a falta, a minha opinião em relação àquele lance, deixando a emoção da partida de lado, é a seguinte: o Kevin foi displicente em relação a ter tocado aquela bola pro meio da maneira como ele fez. Acho que ele cobrou a falta? Não, não acho. E eu tenho uma explicação para isso, emoção à parte. E peço que você escute a minha explicação, deixando também essa emoção do jogo, seja você torcedor do Inter, seja você torcedor do Botafogo, deixando a emoção do jogo à parte. Quando o Kevin toca aquela bola pro meio, de fato ele ajeitou a bola com a mão, ele joga aquela bola pra frente e tudo mais. Quando ele toca aquela bola pro meio, pela linguagem corporal do Kevin, ele não sai pro jogo. Você pode reparar no replay que o Kevin, quando rola aquela bola pro meio, ele sai caminhando, como quem estivesse esperando que alguém de fato fosse cobrar a falta. Não vou colocar aqui uma suposição de que se o Kevin tivesse feito um lançamento rápido, o árbitro então teria mandado a falta ser cobrada novamente, porque aí a gente entra no campo da suposição. Aqui a gente tem que analisar o que de fato aconteceu. E na minha interpretação do lance, assim como também foi a interpretação, por exemplo, do Eric Farias lá no Twitter, dizendo que na opinião dele, ele não acha que a falta foi cobrada, a linguagem corporal do Kevin é determinante, na minha opinião, em relação a esse lance. O Kevin ele realmente rola essa bola pro meio e ele sai caminhando sem sair para o jogo. Esse aqui é um ponto fundamental. Ele não sai trotando ou correndo, por exemplo, para poder ser uma opção de passe. Ele dá aquela bola pro meio e sai caminhando, como se estivesse realmente esperando um outro jogador, seja o Canu, seja o Cavalieri, cobrar aquela falta. Agora é aquela história, é um lance interpretativo. Vai ter torcedor do Botafogo e torcedor do Inter que vai entender que aquele lance, de fato, foi uma falta cobrada. Assim como eu já vi vários torcedores do Botafogo falando que foi uma falta cobrada. E já vi outros torcedores, seja de Botafogo, seja de outros times, dizendo que não, que para eles o Kevin também não fez a cobrança daquela falta. Por ser um lance interpretativo, não dá para a torcida do Botafogo, e naturalmente eu me incluo nesse grupo, dizer que o árbitro fez de maldade, que ele deu aquele gol de maldade só para prejudicar o time. Não dá pra gente ir por esse caminho. É um lance interpretativo. Na minha interpretação do lance, o Kevin não cobrou aquela falta. Foi displicente em rolar uma bola pro meio? Foi, com toda certeza. Ele ajeitou aquela bola com a mão e depois bateu nela? Sim, também fez a mesma coisa. O árbitro tinha apitado? Não, não tinha apitado. Mas não existe a necessidade do árbitro apitar todos os lances. Agora, nada disso muda a linguagem corporal, a postura do jogador quando ele sai do lance já tendo rolado essa bola aqui pro meio da área. A
A postura do Kevin, a linguagem corporal dele, de sair caminhando, não ter saído para o jogo efetivamente, né? É essa linguagem corporal, é essa postura que me leva a interpretar esse lance como uma falta que não foi cobrada. Você naturalmente pode ter uma opinião completamente diferente da minha, não tem problema, é um lance interpretativo, conforme eu falei, e o árbitro interpretou que ele cobrou a falta. E então deu gol do Internacional. Paciência, foi decisão do árbitro. Se ele tivesse decidido de uma maneira diferente, teria sido um absurdo? No meu entendimento, não. Até porque a gente cansa de ver lances em outras partidas em que o jogador toca a bola para o outro para que esse outro faça a cobrança da falta. Então isso já aconteceu em outros jogos, vamos voltar a ver isso acontecer com toda certeza, porque faz parte isso acontecer, o jogador tocar para o outro para essa falta ser cobrada por esse outro jogador, e nem por isso a bola foi colocada em jogo. Enfim, não muda o placar, é a minha opinião sobre o lance, você pode ter uma opinião completamente diferente da minha, discordar da minha opinião, faz parte do futebol, faz parte do jogo. Infelizmente o Botafogo perdeu por conta desse lance do Kevin. Mas eu quero saber de você, Fogão. Foi falta, não foi falta? O que você achou da partida do Botafogo? Achou que a postura foi diferente? Na minha opinião, sim, Nazário à parte. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 4.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.